Boa noite, igreja. É com muito temor, mas com muito amor que eu estou aqui e é uma honra servir nessa casa. É uma honra ser desafiada, porque eu sei que tudo que vai ser dito, tudo que vai ser ministrado, tudo que vai acontecer aqui essa noite não vem de mim, mas vem do meu momento de intimidade com Deus. Vem daquilo que Deus já ministrou ao meu coração, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. E eu convido você a abrir o seu coração essa noite para aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós por meio do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho de oração. E o sinônimo de oração é intimidade com o nosso Pai. A oração, ela nos aproxima de Cristo. E eu tenho aprendido, caminhando nessa casa, que a oração ela é um depósito. Um depósito para ser acessado naqueles momentos inoportunos, inesperados, porque tem momentos que a gente não vai orar, tem momentos que a gente só vai declarar. Jesus, quando ia operar o milagre, ele não orava na hora do milagre, porque ele já tinha orado antes. Então, na hora do milagre, ele dizia: ande, enxergue. Nós temos que ser assim. A oração é um depósito que pode ser acessado a todo momento. Eu lembro da passagem de Pedro, quando Herodes manda prender Pedro. E Pedro fica preso durante as festas religiosas, sentenciado à morte. E diz que uma igreja se levanta e ora fervorosamente a Deus pela vida dele. E enquanto a igreja orava, os anjos do Senhor desceram naquele lugar e libertaram Pedro, quebraram as algemas, fizeram ele passar pelos sentinelas, pelos guardas. Ele passou pela primeira porta, ele passou pela segunda porta e ficou em liberdade, num lugar seguro. Gente, não há poder aqui em cima se não houver oração aí embaixo. Então eu convido você essa noite a orar comigo, a ministrar comigo, para que nós venhamos a acessar tudo aquilo que Deus já liberou dos céus essa noite a cada um de nós. Se você crer, dá um amém. Glória a Deus. Eu creio que há muitos grilhões, há muitas algemas a serem rompidas neste lugar esta noite. Há muitas portas a serem abertas pelo favor de Deus essa noite. E nós vamos falar um pouquinho de renovo. Nós já estamos algumas semanas falando de renovo. Renovo na família. Hoje nós vamos falar de renovo na oração. Renovo, gente, significa transformação. A minha vida foi transformada. Renovo significa crescimento, e eu tenho visto crescimento em Deus na nossa casa. Renovo fala de um novo nível de fé. Renovo fala de esperança. Renovo fala de recomeço. Todos os dias é dia de recomeçar. A palavra renovo, ela tem origem também numa planta chamada rebento. Rebento é um galho ou um ramo que cresce a partir de uma árvore que foi recém-podada, para que se torne uma nova árvore, mais bela, mais viçosa, para que ela venha dar novos frutos. Então que hoje, você que está sentado aí, deixe o Espírito Santo podar aquelas árvores, aqueles velhos galhos, uma velha cultura, uma velha maneira de pensar, de agir, de falar, até mesmo uma velha maneira de orar. Permita-se ser tocado pelo rebento da oração, que vai trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida um novo nível, uma nova árvore. E os frutos que nós daremos não vão alimentar somente a nós, mas alimentarão aqueles que estão perto de nós. Amém? A oração, gente, eu tenho aprendido que ela é o pilar mais importante numa jornada de fé. Então, se a oração ela é um pilar importante, a falta de oração adoece a nossa fé. E uma fé adoecida pode gerar uma morte espiritual. Gente, eu levei 38 anos
para compreender que eu não estava edificando uma jornada nesse pilar. 38 anos. Uma fé que eu não conhecia, uma oração que eu não conhecia, talvez um Deus que eu não conhecia. E o que acontece quando os nossos pilares estão enfraquecidos? A tendência é que comece a corroer, as tempestades começam a tocar a areia, a tendência é que as infiltrações comecem a enfraquecer esses pilares. E os pilares de uma casa enfraquecida podem levar toda a casa à ruína. E muitos conhecem a minha história e sabem que, infelizmente, o pilar da minha casa se roiu. Muitos sabem que nós ficamos sobre escombros. E foi em meio a esses escombros que eu me vi perdida. Que eu vi a minha casa deteriorando. Foi em meio a esses escombros que o Senhor me encontrou. Uma vida sem oração é uma vida dilacerada. Eu queria me amoldar às coisas que o mundo dizia que era bom. Eu não estava percebendo o quanto a falta de oração estava destruindo a minha casa, o meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos. E quando tudo caiu, eu achei que estava tudo perdido. E em meio àqueles escombros, com muita dor no meu coração, eu olhava para aquilo tudo e eu pensava que não tinha mais jeito, porque era aquilo que o mundo me dizia: acabou, não tem mais volta, o que aconteceu já era, segue tua vida. Sabe quando você não tem mais nada além de Deus? Era isso que eu tinha. Eu só tinha Deus. Eu só tinha Ele, e era só Ele que eu poderia buscar naquele momento de dor. Debaixo daqueles escombros, eu vejo uma luz e me apego àquela luz. E orei como nunca havia orado na minha vida. Me quebrantei diante do Senhor como eu nunca havia feito. Eu abri o meu coração, dizendo ao Senhor que eu queria a minha casa de volta, o meu casamento de volta, a minha família de volta. Eu queria tudo que era meu de volta, tudo aquilo que o diabo tinha roubado. E o Senhor me disse: eu te darei tudo. E eu achei que eu estava meio louca, ouvindo uma voz. Eu disse: como assim? Está tudo perdido? E o Senhor me dizia: não, sou eu, filha. Eu restituirei tudo. E ainda farei com que você receba todos os despojos, porque a glória da segunda casa é sempre melhor do que a primeira. Mas eu precisei me humilhar, reconhecer quem eu era, fraca, frágil, reconhecer que eu precisava do Senhor na minha casa. E a partir daquele momento, a partir daquele renovo em oração, o Senhor começou a restaurar. Ele me trouxe primeiro libertação da vaidade, libertação do orgulho. Ele me trouxe liberdade. Depois Ele transformou a mim, ao meu esposo. Ele nos fez crescer e hoje nós podemos dar testemunho de tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo em nossas vidas. A oração quebrantada, a oração aproximou os meus filhos de Deus. Porque no início eles não compreenderam, porque eles conheciam um pai e uma mãe que eram indiferentes a muita coisa. E quando nós retornamos, eles pensavam: vai ser tudo igual de novo, vai acontecer tudo de novo. E a oração, muitas vezes claro que fiquei com medo, insegura, mas aí eu ia para o meu lugar secreto. Eu ia para esse lugar em Deus, eu orava, eu chorava sozinha. E eu dizia: Senhor, eu não aceito, porque eu e minha casa serviremos a Ti. Eu não aceito porque Tu é um Deus de completude. O Senhor não faz nada pela metade. Aproxima os meus filhos do Teu amor, assim como eu Te conheci. E hoje, os meus filhos estão na casa, estão servindo, são batizados para a honra e glória do Senhor. A Larissa, o temor da Larissa em Deus, ele me constrange. Essa menina ama tanto a Deus,
Eu vejo o preço que ela paga em casa. Eu vejo o preço que ela tem pago, orando pelos jovens, clamando por uma nova geração. Eu sei o que ela tem pago, o preço. É o preço que nós precisamos pagar se nós queremos viver algo grande em Deus. Porque viver algo grande em Deus exige renúncias, exige sacrifício. Mas quando eu me deixei ser renovada pelo rebento da fé, a minha jornada de oração, a minha jornada de vida foi transformada. O renovo na oração me trouxe renovo na vida. Eu queria que vocês repetissem isso comigo. O renovo na oração traz renovo na vida. Glória a Deus, aleluia! E a gente parte do texto então de Mateus 6,6. Se o pessoal puder colocar na tela. Jesus, ele nos deixa uma instrução muito linda, muito clara de como nós devemos orar. A forma que nós devemos orar. Lá em Mateus 6,6, olha o que o Senhor diz a nós. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Pode passar mais um. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Mais um. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece de que necessitais antes mesmo de pedir a Ele. Amém? Então a primeira chave, gente, a oração, ela é um mandamento. A oração é um mandamento do Senhor a nós, porque Ele não diz se você orar, Ele diz quando você orar. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Todos nós temos hábitos e necessidades diárias. Quem aqui não escova os dentes todo dia? Todo mundo escova, né? Vocês tomam banho todo dia? Vocês bebem água todo dia? Não importa, né? Se vocês estão cansados, se vocês estão tristes, se vocês... não importa a situação. Se vocês estão com sono, se vocês estão sem tempo, porque muitas vezes a gente diz que está sem tempo para orar. Não importa. A oração tem que se tornar um hábito. Se eu escovo os meus dentes, se eu arrumo tempo para isso, se eu arrumo tempo para tomar banho, como eu não vou arrumar tempo para orar? Orar é uma necessidade que nós temos. A oração é um hábito. O hábito de falar com Deus. E o hábito de falar com Deus muda todos os nossos hábitos. O hábito de falar com Deus muda o nosso hábito de falar com as pessoas. Então, gente, para uma pessoa de fé, não cabe dizer que está sem tempo para orar. Porque nós podemos orar em todo tempo, como diz Paulo. Orar sem cessar. A outra chave que Jesus nos dá, quando oramos, o que Ele nos diz? Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Para quem que nós devemos orar? Mais alto, gente. Nosso Pai. Vocês entendem que vocês não vão para esse lugar de oração orar para um Deus que é rígido, um Deus que é distante. Não, Jesus nos diz que nós devemos orar ao nosso Pai. E como é que nós nos relacionamos com o nosso Pai? Então nós devemos ir para esse lugar. A oração ao nosso Pai, ela parte de um lugar. Vá para o seu quarto. O quarto aqui, gente, não fala de um lugar físico. O quarto aqui fala de um lugar em Deus. É esse lugar de presença. É esse lugar secreto onde eu busco a intimidade e o relacionamento só com Ele. Esse quarto está dentro de mim, está dentro de você. Então não importa se eu estou no meio da multidão. Não importa se eu estou dirigindo, se eu estou na escola, se eu estou no trabalho. Eu posso ir para esse lugar a hora que eu quiser, o momento que eu quiser. Esse lugar secreto.
essa câmara secreta, onde é só você e Deus, onde você coloca o seu coração diante dele, sem vergonha, sem medo, onde você fala coisas que ninguém vai ouvir, ninguém vai saber, é só você e o nosso Pai, sozinhos. Então, se você quer chorar, se você quer rir, se você quer deitar, você tem intimidade, porque é só você e Ele. E aí Ele diz: feche a porta, porque nós precisamos ir para esse lugar e fechar a porta para as muitas vozes que ficam tentando, distrair o nosso relacionamento com Ele, dizendo que Ele não vai nos ouvir, que nós pecamos e que não adianta ir lá de novo se colocar em arrependimento. Nós precisamos calar a voz da incredulidade quando nós vamos para esse lugar. Nós precisamos calar a voz da religiosidade. Nós precisamos calar a voz das propostas que nos tiram do nosso propósito. Nós precisamos fechar a porta para aqueles sofismas que parecem, que está tudo certinho, que querem entrar com você para aquele lugar, para te tirar desse ambiente, desse quarto secreto. E aí a palavra diz que Ele vem em secreto, e em secreto Ele nos recompensará. Gente, esse lugar secreto não é um lugar onde nós nos escondemos dos homens. Esse lugar secreto é o lugar onde o nosso coração está disponível para Deus. Qualquer lugar que você estiver, você pode entrar nessa câmara secreta. Ninguém conhece esse esconderijo, ninguém sabe como chegar lá. É só você e o Pai. No secreto, nós entramos com aquilo que é nosso. Muitas vezes nós vamos para o secreto com medo. Às vezes a gente nem quer ir, mas a gente vai. A gente entra inseguro, a gente entra brabo mesmo, querendo brigar com Deus. Porque às vezes a gente vai para o secreto para brigar com o Pai. E está tudo bem. A gente vai para o secreto com raiva, com tristeza. Às vezes tu entra no secreto com uma enfermidade. Não importa. Sabe o que importa? É que você entra com aquilo que é seu, mas você sai com aquilo que é dele. A gente sempre sai do secreto com aquilo que é dele. Então, se hoje você chegou aqui triste, se você chegou aqui de repente bravo com algo, você brigou com seu filho, com a sua esposa, de repente você chegou aqui em contrariedade, cheio de resistências, saiba que você sairá daqui hoje com aquilo que é dele. Você sairá com a alegria do Senhor. Você sairá com o renovo do Senhor. Você sairá cheio de ousadia. Você sairá com as chaves que vão abrir as portas essa semana. Você precisa crer. Amém? E o nosso Pai diz, não falem por falar. Gente, ir para esse lugar de oração não é você ir com um script na mão. Não é você ir pensando o que eu vou falar para Ele hoje. Você só precisa ir. Quando o nosso joelho toca o chão, o nosso coração está tocando o céu. E o nosso coração tocando o céu atrai a presença do nosso Pai. Então não é o que você fala, é o quanto o seu coração está disponível para Ele. Eu lembro da passagem de Ana. Ana orava por Samuel. Ana orou 25 anos. Era estéril. O Senhor havia fechado a sua madre. Mas teve um dia que Ana se posiciona em Deus de uma forma diferente. Teve um dia que Ana disse para ela: eu vou orar como nunca orei. E Ana se dirige ao templo. E lá no templo, diz que ela se coloca de joelhos e ora como nunca havia orado na sua vida. Ela chora copiosamente. Ela se quebranta diante do Senhor de uma forma que as palavras não saíam dos seus lábios. Ela balbuciava porque ela estava orando no Espírito. Ela estava orando aquilo que saía do seu coração, do seu âmago, aquilo que só Deus podia entender. Ana orava dessa forma.
O próprio sacerdote Eli, vendo Ana orando assim, achou que ela estava bêbada. E eu acredito que ela realmente estava embriagada na presença. Ela orou como nunca havia orado na sua vida. E aquele renovo na oração fez com que Ana saísse daquele lugar com o seu milagre. Porque logo o Senhor permitiu que ela concebesse o grande profeta Samuel. E não ficou só nele não, gente. Ana teve mais 5 filhos. Então o milagre que Deus libera sobre nós, Ele gera outros milagres. Eu e minha casa estamos vivendo um momento de muito favor, de muita guerra, com certeza. Muitos desafios, com certeza, mas também de muito favor. E a oração tem nos mantido em pé e tem nos feito acessar lugares. E eu e meu marido, conquistando algumas coisas, a gente fica viciado nisso. Porque a gente vive um milagre e já quer o outro milagre. Então nós precisamos nos posicionar assim. Não se contente com um milagre. Seja você um gerador de milagres. Amém? Glória a Deus. Salmo 51, 17 diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Então nós precisamos aprender a orar a palavra do Senhor. Se é Ele dizendo que Ele mesmo não resiste a um coração quebrantado, imagina você se quebrantando e o Senhor ali olhando e atendendo o seu pedido e liberando do céu a provisão que você está orando. A palavra também nos diz que nós não sabemos como orar, mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não se manifestam em palavras. Então não importa se você de repente pensa que não sabe orar, só vá para esse lugar secreto. Fale com Deus de todo o seu coração, mesmo que as palavras não saiam. Porque o seu Pai, que Ele é nosso, gente? O nosso Pai sabe do que nós precisamos, mesmo antes de nós pedirmos. Mas então, Dani, por que eu oro, se Ele já sabe o que eu preciso? Intimidade, relacionamento. Deus conhece todas as coisas antes de falarmos. Mas ainda assim, Ele quer que a gente ore a respeito de tudo. Eu levanto de manhã, meu primeiro bom dia é para Ele, até mesmo antes do meu marido. E eu levanto e eu vou me arrumar e eu sempre pergunto que roupa Ele quer que eu vista. Quando eu saio com o meu carro para o meu compromisso, eu pergunto qual é a rua que Ele quer que eu passe. Porque eu me acostumei e aprendi isso muito com o pastor Dani. Enquanto eu vou andando de carro, eu vou declarando o nome de Jesus pelas ruas. Eu vou decretando, sabe, que todas as cadeias vão sendo rompidas. Eu vou declarando a presença do Senhor nos comércios, nos lares. Porque se eu preciso passar por aquela rua, por causa de uma vida, eu troco o meu trajeto. Nós precisamos orar a respeito de tudo. A respeito de todas as coisas, as mais simples. Porque o Senhor quer intimidade. O Senhor quer que nós estejamos pertinho dEle. Orar não é simplesmente você tornar algo conhecido de Deus. Mas a oração, ela manifesta a nossa obediência. O que Jesus disse no início? Quando orar. Então, se Ele nos pede para orar, quando nós oramos, nós estamos obedecendo. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo a nossa dependência dEle e daquilo que Ele pode fazer por cada um de nós. A oração, ela nos torna conscientes da confiança de que Ele pode responder segundo o bom propósito da sua vontade. Quando nós oramos com fé, quando nós clamamos, o que disse antes? Ele não resiste a um coração quebrantado. Então, as bênçãos que nós necessitamos, elas se tornam acessíveis pela graça de nosso Senhor Jesus. Davi dizia, ou melhor, o Senhor dizia a Davi: quando me invocar,
eu lhe responderei. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer resposta sem invocar Deus. A gente quer bênção sem orar. A gente quer que o Senhor nos dê coisas sem que a gente vá para o secreto. É o filho mimado, e às vezes nós somos assim. Então, gente, quando me invocar, invoque ao Senhor. Converse, peça, brinque, chore, brigue, mas invoque o Senhor. Toda oração feita aqui na terra, ela libera uma reação do céu. Então o Senhor, Ele age conforme a nossa oração. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós clamamos, nós vamos quebrando essas barreiras. Como falou o pastor Daniel orando. Se Daniel parasse de orar no 15º dia, ele teria recebido a bênção? Não. A resposta veio porque ele continuou orando e rompendo aquela guerra que estava acontecendo nos ares. Sabe, quando eu abro a Bíblia, eu vejo Abraão orando e seu sobrinho Ló sendo liberto do julgamento de Sodoma e Gomorra. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Elias orando e o filho de uma viúva sendo ressuscitado. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Eliseu orando e o seu servo enxergando um exército celestial lutando. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Esther orando e o seu povo sendo liberto do extermínio. Eu vejo Débora orando e trazendo, sabe, um tempo de paz também para o seu povo. Eu vejo Jesus orando e resistindo Satanás no deserto. Eu vejo Jesus orando e vencendo a cruz por mim e por você. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome neste lugar. A oração, ela abre caminhos. Eu tenho certeza que nós, todos nós aqui, em algum momento da nossa vida já dissemos: eu estou sem direção. Eu não sei o que fazer. Eu não sei que caminho seguir. Mas eu descobri que na verdade a gente não fica sem direção. Nós ficamos sem comunhão. Nós ficamos sem intimidade. Nós saímos do lugar da presença. Nós saímos do lugar de oração. E quando nós saímos do lugar de oração, nós nos perdemos. É um pai pequeno deixando a mão do seu filho. O Lorenzo hoje, meu sobrinho, caminha. Ele vai aonde o pai vai. Mas se o Yuri largar ele ali na estrada, ali na frente, ele não vai saber o que fazer. Ele não vai saber para onde ir. Ele não vai saber qual é o caminho seguro, o caminho certo. Assim somos nós quando saímos da oração e do lugar de intimidade. Nós perdemos a rota. E há um grande risco de nós pegarmos um caminho totalmente errado. Então a falta de oração, ela me afasta da intimidade. Mas a palavra nos diz: quem é o homem que teme ao Senhor? E agora essa pergunta eu faço para a igreja: quem aqui é o homem que teme ao Senhor? Estou esperando uma resposta, gente. Quem é o homem que teme ao Senhor? Então digam: eu. Amém. Qual é a mulher que teme ao Senhor? Então, olha que lindo. Se tememos ao Senhor, Ele instruirá o caminho que devemos seguir. Olha quão poderosa essa chave. Nós precisamos estar perto. Se nós tememos a Deus, Ele nos instruirá no caminho que devemos seguir. Nós não vamos errar a rota. Por quê? Porque nós estamos em oração. Na oração eu recebo direção, direcionamento. Então, quando você tiver com esse sentimento de que você não sabe para onde ir, você não sabe que decisão tomar, pare e volte para o lugar da intimidade. Vá para o lugar secreto, feche a porta e ore ao seu Pai. A nossa mente, ela é como uma floresta, uma mata fechada. Um belo jardim, sim, com lindas árvores, claro que sim. Mas todos os dias o diabo, ele tenta contaminar essa floresta, largando abrolhos, joio, espinhos. E isso, se nós não podarmos,
por meio da oração, começa a crescer na nossa mente. E aí nós ficamos com a mente confusa, bloqueada. Sabe quando você entra numa floresta e aí você não sabe, de novo, você perde o caminho. O sol não chega, você não tem clareza. Então você fica perdido. A oração, ela abre esses caminhos novamente, ela poda todas essas ervas daninhas nos nossos pensamentos. A oração abre caminho seguro. A oração, ela abre caminho para um destino. A oração, ela abre caminhos para a luz brilhar sobre a nossa vida. O Senhor nos diz: porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, se hoje você chegou aqui sentindo que você está num deserto, caminhando em sol escaldante, de repente você tem andado em círculos há muito tempo, você só vê uma grande névoa de areia, acredite, Ele colocará caminhos nesse deserto. Hoje Ele abre novos caminhos na sua vida, independentemente daquilo que está tomando o teu coração. Se é ofensa, se é um pecado, se é a dor, se é a frustração, você não é a dor, você não é o pecado, você não é a frustração. Ele colocará rios no ermo. Talvez então você esteja seco por dentro. Eu vou à igreja, mas eu não sinto nada. Eu não consigo sentir Deus, eu não consigo sentir o Espírito Santo. Você se fechou, você não consegue perdoar, você não consegue ter compaixão, você não ama, você não se perdoa. A tua vida está uma sequidão. Eu declaro que hoje sobre a sua vida, os rios de água que fluem do trono do Senhor começam a correr e a purificar e a limpar, e você será uma fonte que abastecerá outras vidas. Aleluia! O Senhor hoje nos enche. Os rios que saem do trono correm sobre nós. A oração, gente, ela modifica ambientes. E aqui eu lembro de Paulo e Silas, quando foram espancados porque libertaram uma mulher de um espírito. Foram presos, açoitados. E a palavra diz que à meia-noite, Paulo e Silas na cadeia, eles oravam e clamavam. Eles oravam e adoravam. Eles oravam e clamavam. E então, todos ouviam a oração. Todos ouviam o clamor. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces. Todas as portas se abriram e todas as correntes se romperam. Então, gente, de novo, é Deus testificando a nós. Se você está preso por alguma algema hoje, ela está sendo quebrada. Creia. Se você está preso a um lugar, a um ambiente, a uma pessoa, a uma estação velha, o Senhor te tira hoje dessa prisão. Ele te liberta hoje. Aleluia. Quando nós oramos, o de repente de Deus acontece. Então, se você está aqui orando agora, de repente alguém da sua família está sendo tocado, liberto. Se você está aqui orando agora e chegou com uma enfermidade, de repente você volta sem dor, de repente você volta sem esse caroço, de repente você volta são. De repente, enquanto você ora, alguém pega o teu currículo e diz: amanhã eu vou ligar para ele, e amanhã eu vou chamar ele, e aquela porta de emprego se abre. De repente, enquanto você ora, o seu marido é quebrantado e tocado. De repente, enquanto você ora, o seu filho está deixando de pegar um cigarro, de maconha. De repente ele está deixando, de roubar. De repente ele está deixando de fazer coisas erradas, porque uma mãe está orando. Quando nós oramos, o de repente do Senhor acontece sobre as nossas vidas. E aquilo que te escravizava precisa te soltar. Precisa se render ao nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos cantar aquele louvor.
estou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. É assim que nós temos que passar pela prova, dando glória a Deus, orando e louvando. Porque quando nós murmuramos, a murmuração continua nos prendendo. Quando nós murmuramos, a murmuração, ela continua nos escravizando. Então, se nós estamos passando por momentos desafiadores, por vales ou montanhas, a oração nos ajuda a romper. E o de repente de Deus acontece. Se você querer dar um amém. A oração, ela muda situações. E a gente já falou de Ana, né? 25 anos orando. Quando ela ora de uma forma totalmente inovadora, renovadora, Ana recebe aquilo a que tanto gostaria, o seu milagre, o seu Samuel. Mas eu também posso contar para vocês a história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi condenado à morte por uma doença incurável. Então o Senhor diz ao profeta Isaías: vai lá, avisa ele, pede para ele arrumar a casa, pede para ele colocar a vida em ordem, porque ele vai morrer. Como é que nós nos portaríamos diante de uma informação dessas? Culparíamos a Deus? Estaríamos nos jogando no chão como se tudo realmente estivesse acabado? Nos rendendo à morte? O rei Ezequias, ele se humilhou diante do Senhor. Ele reconheceu a sua pequenez. E diante da notícia de que ele iria morrer, ele se volta para a parede como sinal de rendição. E ele clama ao Senhor. Ele ora com muito fervor a Deus. E ele diz: Senhor, tu conhece o meu coração, tu tem visto tudo que eu tenho feito na tua casa, tudo que eu tenho feito para o Senhor. Eu tenho sido um servo fiel. Então, antes de Isaías sair do pátio, ele diz: volta lá porque eu ouvi a oração dele, volta lá porque eu vi as suas lágrimas, e diga a ele que eu acrescentarei anos de vida. Você entende que a oração muda a situação? Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você não é a enfermidade que de repente te tocou. Você não é o pecado que insiste em bater na tua porta e que você cede. Você não é. Você é um filho amado do Pai. O que eu preciso fazer? Me colocar em rendição. Reconhecer que sou falho, que sou pecador. Reconhecer que ando errante e que preciso do Senhor todos os dias. Por isso que Paulo nos diz: orai sem cessar. Nós precisamos orar e vigiar em todo o tempo. A oração muda situações. A oração mudou a minha situação, mudou a minha história, e ela continua mudando. Porque a oração trouxe a minha família para perto. No momento que tudo aconteceu, minha mãe, minhas irmãs, a casa se dividiu. A minha família se afastou, ou nós nos afastamos. Foi um tempo bem difícil, onde nós não compreendíamos o que estava acontecendo. E mais uma vez eu me coloquei de joelhos e orei como nunca antes, para que a minha família estivesse aqui. E hoje, minha mãe, minhas irmãs, hoje eu vejo meu primo e toda a família dele aqui. E isso não tem preço que pague. Essa é a maior recompensa que a gente pode receber. Essa é a nossa recompensa. Não busque no mundo aquilo que só Deus pode te dar. Nunca pense que é tempo demais de joelho dobrado. De repente, o de repente do Senhor acontece na nossa vida. A equipe de louvor pode subir. Nunca deixe de orar. Se tem alguém que você está buscando em oração para que Jesus toque o coração,
Creia que Ele é poderoso para tocar aquele coração endurecido e transformar um coração de pedra num coração de carne. Creia que Ele é poderoso para mudar a tua situação. De repente você tem passado por um período de escassez financeira. Isso é só uma prova. Passe pela prova dando glória a Deus. Louve o nome do Senhor em todo tempo. Fique atento, porque a gente só conhece a voz do nosso Pai se nós temos intimidade com Ele. Eu posso estar no meio da multidão. Se o meu marido me chamar, eu vou saber que é Ele. Se ele gritar, eu sei que é Ele. Se ele sussurrar, eu sei que é Ele. Por quê? Porque eu tenho intimidade com Ele. Porque Ele fala ao meu ouvido. Porque Ele fala, Ele canta, nós temos intimidade. Então se o meu marido me chamar em meio à multidão, eu saberei que é Ele. Como é que nós queremos ouvir a voz do Senhor se nós não tivermos intimidade? Há muitas vozes falando nesse tempo. E nós podemos ser confundidos por essas vozes. A voz do medo, a voz da depressão, a voz da angústia, a voz da incredulidade, a voz do julgamento, da crítica. São muitas vozes. Se nós não estivermos atentos, buscando esse lugar em Deus, nós seremos confundidos e enganados. Então eu convido você, ore mais. Seja sincero ao falar com Deus, porque Ele responde às orações. Na oração tenha uma atitude de fé, de humildade, de dependência ao nosso Pai. Seja grato, porque a gratidão, ela antecipa o seu milagre. Ore mais pelos outros, interceda pelos que sofrem. Há tantas pessoas com problemas muito maiores do que os nossos, e às vezes a gente se mostra tão indiferente. Você não precisa fazer para que os outros vejam, porque Deus vê aquilo que você faz. Ore pelos órfãos, ore pelas viúvas que tantas vezes estão lá na sua casa sozinhas, carentes de uma visita, de um cuidado. Filhos que não visitam os pais, honrem os seus pais. Mandem uma mensagem, diga que ama. Ore mais, ore pela igreja. Se você vem a essa casa e você é abençoado por essa casa, ore pelos ministérios, ore pelos nossos pastores, porque só eles sabem o preço que eles pagam, a guerra que eles guerreiam por nós, que estamos debaixo dessa cobertura. Ore pelos líderes, ore pelo louvor, ore por aqueles que estão servindo, ore por este lugar, interceda a Deus, ore pela sua nação. A oração é a base de restauração de uma nação. Nós não vamos ganhar na força da nossa voz ou do nosso braço, mas nós vamos ganhar na oração. Ore por aqueles que precisam de salvação, porque você está aqui, mas tem alguém lá fora, perdido, escravo do mundo, presos a correntes. Ore por essas pessoas. Feche os seus olhos, por favor. Se você quiser se colocar de pé, ou melhor, fique de pé. Fique de pé e vamos orar. E eu convido você a orar como você nunca orou antes. Lembre das vozes que tentarão te distrair agora. Feche os seus olhos para que você não perceba olhares. É só você e Deus. Encontre agora esse lugar secreto. Ele está aí dentro de você. Jesus já te espera nesse lugar. Ele já tem um presente, Ele já tem um segredo para ser revelado ao seu coração agora. Adentre esse ambiente de glória. Receba do Pai todo o amor, todo o cuidado. Jesus, nós nos colocamos neste lugar secreto, Pai. Nós nos colocamos neste lugar da Tua presença, em rendição, Senhor, porque sabemos que Tu é poderoso para mudar destinos, para mudar situações.
para transformar as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, crendo que talvez o Teu de repente já está acontecendo, Pai. Cadeias estão sendo quebradas, pessoas estão sendo libertas de vícios, Pai. Pessoas estão sendo curadas agora, Pai, de enfermidades. Pessoas estão recebendo resposta, Pai, para aquilo que tem buscado. Eu declaro, Senhor, liberdade, liberdade, liberdade. Todas as algemas agora sendo quebradas, Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nenhum filho será escravo, nenhum filho permanecerá preso, Pai. Nós estamos posicionados porque sabemos que há um exército celestial, Pai, que guerreia em nosso favor, Pai. Ó Senhor, nós nos quebrantamos em Tua presença. Sara-nos, Pai, sara o nosso coração. Sabemos que vamos a Ti, muitas vezes sujos, muitas vezes em pecado, mas sabemos e reconhecemos que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, que o Senhor é santo, que o Senhor nos purifica de todo pecado, Pai, nos santifica, Pai, nos torna puros, puros, puros. Nós só queremos mais de Ti, Senhor, menos do mundo e mais de Ti, Senhor, menos do mundo e mais de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Espírito Santo. Toca o nosso coração, toca os corações endurecidos. Oh, Jesus, nos toca. Espírito Santo, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Espírito Santo, libera mais do Teu poder, libera mais da Tua unção. Liberta os cativos, liberta os cativos, liberta os cativos agora, 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 agora. Vem Jesus, vem Jesus, toma o Teu lugar, Jesus, toma o Teu lugar, Jesus. Seja o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Espere e veja o que Deus vai fazer. Quando Ele estende as suas mãos,